Óbidos Jovem, o programa que dá voz aos jovens do concelho. Um espaço onde Jéssica Ribeiro e Bruno Martins dão a conhecer as iniciativas, atividades e assuntos de interesse nas mais variadas áreas. Óbidos Jovem, esta sexta às 20 horas na 91 FM Rádio. O melhor ainda está para ouvir. Sejam bem-vindos a mais um programa do Óbidos Jovem. Eu sou o Bruno Martins. Sejam bem-vindos, eu sou a Jéssica Silva. Hoje vamos abordar alguns temas relacionados com o empreendedorismo e o turismo de natureza e desportivo. Temos como convidado Diogo Sousa, um jovem que desenvolveu e desenvolve vários projetos no nosso município. Tendo-se licenciado em Turismo no Instituto Politécnico de Leiria, mais propriamente na Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar, em Peniche. Ainda a finalizar o mestrado em Turismo e Ambiente, também na mesma instituição de ensino. Participou e desenvolveu em vários projetos, tendo como destaque os livros sobre a Lagoa de Óbidos. O tema do empreendedorismo é um tema que faz parte do plano de ação da Juventude de Óbidos. Assim como o turismo, a inovação, a educação, a formação, entre outros tantos, ou mais importantes no que diz respeito à juventude. Muito bem-vindo, Diogo. Olá, boa tarde. Sendo tu ainda um jovem, com um percurso académico e um trabalho bastante vasto e elaborado, fala-nos um pouco do teu trajeto académico e projetos em que já participaste. Ok. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade por estar aqui e partilhar um bocadinho a minha experiência e a minha missão, ao fim e ao cabo. Força. Ok, então começando pelo início. Eu em 2011 ingressei no Instituto Politécnico de Leiria, na STM, na licenciatura de Turismo, como já referiram. Não era todo, enquanto jovem, a ideia ou o caminho que eu achava que ia seguir. Eu sempre estive em ciências, inscrevi-me em veterinária e supostamente era por aí. Mas depois acabou por não ser o seu caminho. Ingressei em Turismo, já com uma idade, já não era no vinho, já tinha 22 anos, já não entrei na idade normal. Mas isso também me permitiu ter acho que um foco diferente. Como tive de trabalhar antes de entrar na faculdade, deu-me tempo para pensar, definir objetivos e já entrei, creio, com alguma maturidade que me permitiu conciliar melhor as coisas. Pronto, e porquê que eu fui para Turismo? Turismo é um curso, primeiro que tudo, tem tudo a ver com a nossa região e eu, ao contrário de alguns colegas meus, sempre tive muito definido que eu não queria sair daqui. Eu sou um apaixonado pelo Oeste, sou um apaixonado pelo nosso município, sempre quis fazer aqui a diferença e dentro das minhas capacidades e no que eu puder acrescentar valor. E acho que o turismo é uma área muito vasta. Nós podemos, desde o empreendedorismo, desenvolver os recursos que estão no nosso território. Há aqui uma panóplia de possibilidades que a mim sempre me fascinaram muito. E daí ter ido para este curso. Numa fase inicial, eu estava muito direcionado para o ecoturismo. É uma área que ainda hoje me fascina muito e acho que é um dos produtos que realmente todos os territórios devem se apropriar porque é sinónimo de sustentabilidade. Mas depois, com o passar do tempo, fui abrindo também um bocadinho o leque. Comecei a perceber que também gostava muito do turismo cultural. Parte do desporto também sempre me fascinou, seja pelo meu percurso enquanto jovem, também sempre pratico desporto. E rapidamente percebi que todos estes produtos se interligam, são muito... No fundo, o turismo, sendo uma ciência social, nunca é não é fechado. Exatamente. Não é fechado, é altamente transversal. E isso foi logo dos primeiros contributos que o curso me transmitiu. Falaste em relação aos projetos, pronto, como é que tudo isto começou? Normalmente, quando nós tínhamos trabalhos académicos, eu sempre me foquei muito aqui no nosso território, porque como eu já referi anteriormente, eu queria pegar aqui nos nossos recursos e tentava fazer projetos o mais real possível. E isso fez com que me fosse destacando um bocadinho na faculdade e alguns professores meus me fossem também agarrando para participar em alguns projetos. Que fossem execuíveis. Exatamente. Dos quais a Lagoa de Óbidos era quase tema central em quase todos os meus trabalhos, porque realmente é um recurso que a mim me diz muito. É um ex-libris de natureza que está ali e que na minha visão ainda está mal aproveitado e que devia ser algo de reformas. E nesse sentido coincidiu numa altura em que o IPL estava a desenvolver um projeto de criação de 2 manuais, um dedicado mais à caracterização do histórica e cultural do que é a Lagoa de Óbidos e do que foi ao longo dos séculos, e outro mais dedicado para a parte empresarial, criando um manual de normas de boas práticas para empresas que eventualmente de animação turística que quisessem desenvolver as suas atividades no território. Comecei por baixo, o mais por baixo possível, fazer inquéritos aos visitantes no VAU. Foi extremamente interessante, foi uma experiência muito nova, mas que permitiu perceber realmente, em primeira mão, a visão, por um lado, que os turistas tinham e, por outro, o quanto
aquilo estava mal promovido. Pois, porque para a execução desses livros vocês também tiveram muito trabalho de recolha, de proximidade com muito grande. Nós antes de tudo, comunidade. e eu já não entrei bem nessa parte, eu já entrei numa fase um pouco mais posterior, mas na construção dos livros houve um enorme trabalho bibliográfico, de pesquisa. Foram consultados arquivos 200, 300 anos nas bibliotecas municipais, perceber o que é que a Lagoa representava antigamente, o que é que ali estava, e essa parte eu entrei depois numa vertente de materializar e construir ofertas turísticas com base nesses recursos que foram identificados. Nós identificámos cerca de 118 pontos de interesse ali à volta da Lagoa de Óbidos, e eu era a pessoa que ia para o terreno georreferenciar, perceber o estado de conservação desses mesmos recursos e depois integrá-los numa estratégia turística. A parte dos inquéritos complementou esta vertente, porque não adianta estarmos a construir uma oferta se não for aceito pela procura. E nesse sentido tivemos um trabalho de campo bastante considerável. Foi um verão inteiro, fizemos cerca de 600 inquéritos e permitiu perceber a abertura das pessoas para este tipo de produto e a necessidade que este tipo de projetos fazem. Com a elaboração dessas recolhas, conseguiste identificar uma necessidade. A necessidade estava identificada. Conseguimos, se calhar, trabalhá-la um bocadinho, conseguimos trabalhar a nossa visão. Deixou de ser meramente um trabalho de caracterização para ser um trabalho que realmente tivesse a fazer diferença e tivesse a acrescentar valor. Essa era a nossa missão e foi isso que os meus professores também sempre me transmitiram, que não adianta estar aqui só a descrever, não, vamos propor aqui alguma coisa. E daí os 2 livros, nós temos porque tem de ser temos de ter um enquadramento teórico, mas depois temos um outro que passa mesmo pela materialização dessas ideias. E pronto, e foi giríssimo porque, paralelamente à parte dos inquéritos, também fizemos entrevistas ao poder político, aos comerciantes, a todos os stakeholders do território, e foi giríssimo ver, tanto que um dos livros chama-se mesmo Visões Cruzadas, vimos as visões de todas as pessoas que estão ali envolvidas, e pronto, e se eu já era apaixonado pela Lagoa de Óbidos, ainda fiquei mais porque percebi mesmo a riqueza que ali está, é inacreditável. Posso contar um episódio muito rápido, que foi uma das coisas que me marcaram na altura, depois também motivaram o caminho profissional que eu agora estou a seguir, que foi perceber, certa tarde estava a fazer os inquéritos e nós, nas questões que nós fazíamos, passava por perceber a abertura dos turistas que visitam a Lagoa em consumir algum dos produtos que nós íamos propor nos livros. Visitas interpretativas, pronto, algo assim mais relacionado com a parte de interpretação. E quase todos, sem exceção, nos diziam que não, eu venho para aqui para a Lagoa desde miúdo, com meus pais, com os meus avós, eu já conheço tudo o que há pouco isso aqui na Lagoa, eu não estaria interessado em participar nessas atividades. E eu, já assim meio malandro, então, mas a sério, eu conheço aqui tudo. Então, eu sabia que ali no braço da Brosa tem ali espécies de avifauna em extinção, inclusive o flamingo, é uma espécie migratória que vem aqui. Eles, o quê? O flamingo vem para aqui? Sim. Não sabias também? Não sabia, também não. Então, passa a saber. Tem lá, assim, a Lagoa de Óbidos, precisamente, já vou falar sobre isso, a Poça do Vau é uma coisa inacreditável. Na perspectiva da avifauna, não tem um potencial, mesmo a nível nacional, top 3, top. É mesmo muito bom. E depois explicava-lhes, continuava a desafiá-los. Então eu sabia que a Lagoa, há cerca de 2000 anos atrás, tinha 10 vezes a dimensão que tem atualmente e que ultrapassava os limites de Óbidos Moralhado e que desaguava ali na antiga cidade romana de Iberobritro. Eles então, mas existia uma cidade romana aqui em Óbidos? Então, sim, existia. E reza a lenda que foi através da Lagoa que os romanos conseguiram conquistar esta região. Quando nós começamos a dizer isto e ir por aqui, eles realmente ficam com uma visão completamente diferente. Há uma troca de conhecimentos, claro. E se calhar têm outra visão, despertam-se mais, talvez. Isso mesmo para pessoas que são portugueses, e isto que eu digo que os portugueses, os estrangeiros normalmente têm muito mais abertura para este tipo de produtos, mas os portugueses que estavam ali, que vão lá regularmente todos os anos, no final desta conversa já estavam interessados. E isto rapidamente permitiu-me identificar, a minha e a nossa equipa, que realmente um dos grandes problemas que se passa aqui em Óbidos e na Lagoa é a falta de promoção turística, mas uma promoção diferente, uma promoção mais direcionada, mais focada e que foca a experiência. Este turismo, sabes o que eu estou a dizer? A experiência é tudo, é o primado, é primado do turismo. Mas pronto, realmente os livros da Lagoa permitiram-me ganhar alguma estaleca de experiência no terreno. Foi a primeira experiência que eu tive de materializar conhecimento teórico com a prática e foi o que me permitiu também perceber o caminho que eu queria seguir. Eu nunca me vi em hotelaria, nunca trabalhei lá há 6 anos, antes foi isso que me pagou os estudos, mas não é de todo algo que me apaixone. Rapidamente percebi que a parte de investigação, a parte do ensino
E sim, era por aí que eu queria entrar. Ainda na altura, nunca... Empreendedor já me considerava, nunca me considero empresário, não sabia que tinha perfil sequer para isso, e foi engraçado perceber, e já lá vamos falar mais à frente, de certeza, sim, claro é engraçado perceber como é que esta influência toda depois contribuiu para a minha realidade atual. Pegando aqui no tema dos projetos ainda, já elaboraste várias candidaturas, planos de negócio, de marketing, e ainda tendo participado na internacionalização da rede de centros de alto rendimento de Portugal como consultor especializado. Certo. Fala-nos um pouco de como é que se desenvolvem estes planos, estas candidaturas, a dificuldade que isto tem para um jovem empreendedor. Sim. Um pouco a tua experiência neste. Ok, então primeiro que tudo é importante referir como é que isto tudo surgiu, porque... Sim, nos meus últimos anos o meu trabalho incide nesta parte de elaboração de candidaturas, de planos de negócio, estudos de viabilidade. Não era algo que eu tivesse perspectivado ainda quando estava na faculdade, foi algo que surgiu naturalmente e que advém também um pouco deste projeto dos livros da Lagoa de Óbidos, porque foi na apresentação final do projeto que o Presidente da Câmara de Óbidos, o Humberto Marques, com base no que eu tinha apresentado, nossa equipe, me desafiou a criar uma empresa de promoção turística para materializar no terreno aquilo que nós estávamos a apresentar nos livros, porque ele achava que fazia todo sentido. Óbidos tinha e tem um grande problema na área do turismo, que é a taxa de retenção. Apesar da marca poderosíssima que Óbidos tem a nível nacional, é um destino que tem a dificuldade em reter cá os seus turistas. E então isso está interligado com e nós do turismo sabemos isto, que a taxa de retenção turística é proporcional à qualidade da animação turística do território, à promoção. E nesse sentido o Presidente Humberto desafiou-me, e eu na altura não entrei logo por aqui, comecei a matutar, a pensar, queria acabar a mestrado, queria seguir a parte do ensino, então ficou um bocado desse stand-by, até que passado um anito, coisa menos coisa, o Dr. Mário João Carvalho, já tinha sido também o coordenador deste projeto dos livros da Lagoa e que foi meu professor e que sempre me acompanhou muito perto, desafiou-me também para criarmos uma empresa que inicialmente não estava 100% destinada à promoção da animação turística, tinha a ver com a promoção do alojamento, mas depois organicamente fomos desenvolvendo um modelo de negócio mais sustentável, mais ao encontro do que o território necessita. E nesse sentido, enquanto empresa, nós tivemos que construir uma plataforma do zero, isto demora muito tempo, programação, algo muito inovador mesmo, isso demora o seu tempo, e nesse processo fomos fazendo candidaturas ao Portugal 2020 para a nossa empresa. Correram bem, foram aprovadas, e então rapidamente surgiu uma oportunidade também, enquanto a nossa empresa não estava a funcionar na sua área realmente de negócio, que é a promoção turística, irmos desenvolvendo também parte da consultoria de projetos de candidaturas, e a coisa correu bem. Fizemos vários para diferentes empresas, todos aprovados, e foi a partir daí que realmente senti que dei um salto, dei um pulo, porque a responsabilidade é enorme, a dificuldade é muito grande mesmo, envolve ler muito... E tornava-se cada vez mais real, não é? É desafiante. É desafiante porque temos de pôr na pele de todas as empresas, todos os modelos de negócio, temos de aprender um bocadinho tudo, e isso é extremamente positivo porque podem ser áreas que à primeira vista não têm nada a ver umas com as outras, mas aprendemos sempre alguma coisa com aquilo e isso vai se manifestar depois na nossa área de negócio. A rede de centros de alto rendimento foi um projeto que apareceu posteriormente, foi o projeto mais ambicioso em que eu estive envolvido até hoje e provavelmente também o que me deu mais gozo. A minha tese de mestrado está relacionada com isto. Foi uma oportunidade que surgiu posteriormente e através das candidaturas envolvidas, também através do Dr. Mário João Carvalho, que foi através de uma das empresas dele, ganhámos o concurso público e que tivemos o privilégio, para mim foi um privilégio, de fazermos um estudo profundo e altamente inovador da realidade do alto rendimento esportivo nacional associado ao turismo, porque à primeira vista uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu também quando ouvi isto também fiquei assim. Pois para mim está assim um bocadinho chinês agora. O que é que o alto rendimento desportivo tem a ver com o turismo? Tem tudo. Sim, mas como é que isso depois na prática, na realidade, como é que... Então é assim, Portugal tem 14 centros de alto rendimento esportivos. Infraestruturas como o Jamor, as Caldas de Rainha tem de badminton, Peniche tem surf, existem 14 e destinados ao desenvolvimento dos seus atletas, das federações nacionais e também internacionais. Ora, qual é que é a definição de turismo? A definição de turismo é uma pessoa que se pernoita num local fora do seu local de residência e que gasta dinheiro e pronto. O alto rendimento esportivo, na perspectiva da internacionalização, que é este projeto, era internacionalizar a nossa oferta, pretende captar segmentos internacionais de alto rendimento esportivo e retê-los no nosso destino, no nosso centro de alto rendimento.
Por sua vez, rapidamente comecei a perceber, nos territórios que têm estes centros, é altamente estratégico conseguir reter estes segmentos de mercado o máximo tempo possível, porque realmente é um segmento de mercado que fica muito tempo, Sim, 15 dias, um mês, 2 meses. Não são só os atletas nem os treinadores, trazem as comitivas todas, trazem o staff, sim. os familiares. Portanto, é um nicho de mercado muito, extremamente interessante e que pouco ou nada foi estudado neste sentido. E então este projeto que foi idealizado pela Fundação do Desporto, consistia, primeiro que tudo, em ir lá fora, aos melhores do mundo, e nós fomos a Barcelona e a Paris, ver Sant Cugat e INSEP, são os 2 centros de alto rendimento com mais presença internacional, fazer um relatório de boas práticas, para nós percebermos realmente o que é que se bem faz lá fora, e depois vir a Portugal, estudar a fundo os nossos 14 centros de alto rendimento e perceber, ok, qual é que é o nosso potencial competitivo, quais são os nossos fatores críticos de sucesso, o que é que nós temos de melhorar, quem é que nós conseguimos captar neste momento, e a partir daí construir um plano de marketing e identificar 10 mercados estratégicos para promover a rede de centros de alto rendimento. E isto, estou aqui a resumir um projeto de 1,5 milhão de euros que demorou 2 anos a ser feito, mas que deu um gosto tremendo e é a minha tese de mestrado, pronto, é isto. Porque realmente não existe, a nível internacional, a bibliografia que relaciona alto rendimento e desportivo e turismo é muito pouco significativa, não existe. Muito bem. Falavas há pouco da tua vertente de empreendedor, e eu, na minha opinião, acho que as pessoas que são empreendedoras e este mundo do empreendedorismo tem sempre um bocadinho um estigma associado, que talvez seja ou se nasce empreendedor ou nunca na vida se consegue ser empreendedor. Sim. Ou quem tem muito dinheiro é que consegue seguir com os seus sonhos e ideias para a frente. Conta-nos um pouco o que é que tu achas, ou aconselhas, ou as dicas que tens para outros possíveis certo. Jovens empreendedores. A parte do dinheiro, não podia estar mais em desacordo contigo. Acho que isso foi experiência, isso é um preconceito. Sim, que existe, principalmente quando somos jovens, de achar que abrir uma empresa é uma complicação, é preciso um investimento inicial muito elevado. Não, mesmo que seja o caso, mesmo que seja preciso um investimento inicial elevado, hoje em dia existem programas de financiamento que facilitam bastante. O que é importantíssimo é a ideia, é ter uma boa ideia, uma ideia sustentada, é ter um plano de negócio bem maturado, e isso demora o seu tempo. Ninguém tem uma ideia, podemos ter uma ideia incrível, altamente inovadora, mas mesmo assim é preciso ter muito tempo, muitos meses ali a maturar o modelo de negócio, a pensar muito bem em aquilo tudo. Pois quando isto estiver feito, a parte do dinheiro é fácil. A parte, seja pela banca, seja pelo Portugal 2020, não é difícil. É óbvio que, e há bocado perguntaram na pergunta anterior, as principais dificuldades que existem nesta vertente. É complicado, os tempos de espera, desanima um bocado. Os processos burocráticos são altamente burocrático, o nosso país passa muito por aí. Isto desanima. Quando somos jovens é complicado lidar com isso tudo, mas por outro lado, fortalece, ganhas caráter. Pronto, eu acho que é tudo um processo de aprendizagem. Eu encarei, como eu disse anteriormente, empreendedor, acho que sempre fui, empresário não sabia, não tinha a mínima noção que tinha esse perfil, e estes últimos 2 anos permitiram mesmo, que já temos a empresa aberta há 3 anos, e só agora é que vamos pôr a nossa plataforma promocional online, só agora é que vamos começar a desenvolver o negócio. Foram 3 anos de luta, mas que não me arrependo nem um minuto, porque é uma aprendizagem que vou levar para a vida. E a parte do que há bocado estavas a falar, que se calhar um empreendedor quase tem a ver com o ADN. Sim. Depois fala-nos um bocadinho do eu não teu sei, caso. Sinceramente não sei, é algo mesmo. E nós na faculdade, quando falávamos em liderança, empreendedorismo, era algo que nós levámos com teoria em relação a isto, mas mesmo os autores dividem-se. O empreendedor, eu acho que nós não temos de nascer, é um misto de ADN com experiência de vida, é o que eu acho. Acho que, sim, sinceramente, não acho que tenha-se logo de nascer com isto, é algo que se pode ir a adquirir, a trabalhar, mas ajuda, se tivermos isso no ADN, ajuda bastante. Agora, a parte do financiamento de dinheiro, acho que não é mesmo por aí. Tem a ver com paixão, tem a ver com curiosidade, tem a ver com missão. Nós não podemos encarar o empreendedorismo e uma empresa como uma forma de ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é uma consequência do que nós fazemos bem. Acho que temos de primar pela diferença, pelo que faz sentido e pelo que nos apaixona. Porque isto é como tudo. Quando nós gostamos de uma coisa, nós envolvemos, nós percebemos. E a partir de tudo é dinâmico. Nós encaramos aquilo como um sacrifício, como um trabalho. É algo que está dentro de nós, passa a ser fluido.
E eu vejo um bocadinho o empreendedorismo assim, eu era incapaz, tanto que existem muitos empresários que não são empreendedores, e porque vem aquilo quase como uma forma de sentar ao final do mês, e claro que sim, tem de ser, passa por isso, Claro. mas acima de tudo eu acho que tem de ser uma missão pessoal, tem de vir de dentro mesmo, tem de ser paixão. Muito bem, vamos fazer uma curta pausa para intervalo, voltamos já. Ouvido Jovem, o programa que dá voz aos jovens do concelho, na 91 FM Rádio. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Óbito Jovem. Nesta segunda parte vamos falar sobre a vertente do turismo de natureza e desportivo. Mas sei de uma história relacionada com o Diogo, que esta vertente do empreendedorismo vem desde Monte Novinho. Conta-nos um bocadinho essa história. Agora é que me tramora com essa. Sim. Sim. Eu desde pequenininho, influências do meu irmão, que nós temos 16 anos de diferença, e o meu irmão mais velho, que, pronto, como estava já em Coimbra na altura, eu era muito pequenino, e como estava assim mais sozinho em casa, e ele, até quase para termos aquela ligação de irmãos, certo dia chega a casa com uns periquitos. Uns periquitos aqueles pequenininhos, que toda a gente conhece, das lojas, e eram dois verdes, um casal de verdes. Nunca mais me esqueço disto. Tinha 8, 9 anos, e eu sempre fui, como já falei, tive de entrar em veterinária, sempre fui apaixonado por animais. Pronto. E aquilo para mim era a minha vida. Eu passava mais horas ali. O meu dia era dividido entre jogar futebol e ver periquitos. E aquilo, pronto, eles começaram depois a reproduzir-se. E aquilo fazia-me sempre, ao bocado referia a parte da curiosidade. Acho que a curiosidade é uma característica que todos devemos ter muito. E eles começaram a reproduzir, e aquilo fazia uma confusão enorme. Como é que dois verdes produziam azuis? Aquilo matava-me. Não conseguia entender. Na altura a internet, já parece agora uma pessoa de idade a falar, mas a internet não era o que é hoje, eu não conseguia pesquisar. E eu estava, com 9 anos, fui para a escola de óbitos, e eu, já motivado pela curiosidade, ia para a biblioteca pesquisar livros de genética, para perceber porque é que aquilo acontecia. Era assim. Rapidamente percebi que não era só com os periquitos, que era assim com todas as espécies, até com os seres humanos, e comecei logo a ter umas bases. E como eu disse há bocado, quanto mais nós nos envolvemos e quanto mais nos apaixonamos. Então comecei a pesquisar mais, envolver mais, e em vez de um casal, rapidamente passaram a ser 20 e 30. O meu irmão também se começou a entusiasmar. Quando demos por nós, já tínhamos 300 e tal periquitos em 2 ou 3 anos. Ui! Aquilo não era pelo dinheiro, pouco mal dava para pagar as sementes, era mesmo, era para os irmãos estarem ali os dois juntos a perder umas boas horinhas, até que, certo dia, o meu irmão conheceu uma vertente diferente da espécie que nós tínhamos, não existe natureza, que é chamado periquito inglês, que vale muito mais dinheiro do que um periquito normal, e ele, Diogo, vamos tomar um rumo, vamos, na minha opinião, acho que nós devíamos ceder estes 300, para comprarmos 6 ou 7 dos outros. Foi um drama lá em casa. Não queria, até que ele depois fez isso, ainda bem que fez, porque a partir desses 7 ou 8 fomos desenvolvendo, a qualidade foi aumentando, rapidamente passámos a ser uma referência nacional, participar em exposições, porque isso pudesse ser em exposições, e começámos a ganhar prémios, títulos nacionais. Chegámos à conclusão que mesmo a nível genético o que nós tínhamos já não conseguimos, isto funciona como os cães, como os gatos. Sim. Não dava para crescer mais. Fui à Alemanha, investimos um pouco, um dos melhores do mundo, ainda capotei um carro em Bordeaux à conta disto. Correu mal. Passado uma semana voltei lá a ir para trazer, isto é paixão, não podemos desistir nunca apesar das adversidades, isto é conselho de empreendedorismo. Lá está. Trouxe as aves e correu lindamente, a qualidade cresceu bastante. Posso dizer que já tenho títulos de campeão do mundo nisto, e mesmo a parte de ter hoje em dia uma empresa, isto é uma história que um sócio do Dr. Mário Carvalho conta muito nas suas aulas, mas ele já era meu orientador de tese de mestrado, e houve um dia que ele me perguntou o que é que eu ia fazer a seguir àquela tutoria, e ele, professor, vou tratar da passarada. Tratar dos periquitos. E ele, então posso ir ver? Não, pode. E ele começou a fazer aquele tipo de perguntas. Então, Diogo, quais são os seus custos fixos, os seus custos variáveis? Explique-me a diferença entre este e aquele. Qual é que é o seu público-alvo? Como é que promove? A fazer perguntas assim, já relacionadas com o modelo económico-financeiro. Que aquilo, para mim, nunca tinha pensado naquilo nesses modos, mas tinha as perguntas, tinha as respostas já dentro de mim, porque sem querer já tinha estava a aplicar isso tudo. Sim. E o que é o certo é que no dia a seguir ele ligou-me: Diogo, venha se reunir comigo, que eu tenho uma
proposta para fazer e porque ele disse-me, se você consegue dinamizar uma coisa tão específica com isto, também vai conseguir de certeza. Verdade. Fazer Em boa algo. hora o fez, não é? Em boa hora o fez. Mas é uma história engraçada que ele faz sempre questão de partilhar. Não, é muito eu fico assim um engraçado. bocado envergonhada, faz isso. Mas pronto. Então, pegando agora no tema da segunda parte, da vertente do turismo e da natureza e desportivo, sendo Óbidos como destino privilegiado para o turismo desportivo e de natureza, desde ténis, golfe, surf, passeios de bicicleta, tudo mais, de que forma é que vês o futuro deste tipo de turismo no nosso concelho? Certo. Óbidos é um destino privilegiado. Tem um pouco de tudo. Óbidos, por algum motivo, é uma das 7 maravilhas, não é? Nós temos um espólito cultural inacreditável, mas a parte natural não fica atrás. Para responder muito diretamente à tua pergunta, nós temos um potencial enorme, mas que tem de ser catalisado, tem de ser trabalhado com base no que está atualmente. O que está atualmente feito é insuficiente, tem de ser dinamizado. Para desenvolver o turismo desportivo e o turismo de natureza como deve ser, uma perspectiva sustentável, e atualmente eu sei que já estão a ser tomadas medidas nesse sentido, tem de ser criadas condições, seja para o tecido empresarial conseguir dinamizar esses produtos como devem ser dinamizados, seja por outro lado para a procura, quando cá vem ao nosso destino, que reconheça a qualidade e que tenha os equipamentos e as infraestruturas de apoio necessários para a prática destes produtos, porque não basta termos o recurso. Nós temos o mais difícil de ter. Nós temos o espelho de água da lagoa, nós temos os percursos à volta, nós temos o mar, temos tudo. Agora, falta criar aqui uma oferta integrada, falta criar condições e infraestruturas de apoio. E, acima de tudo, falta promover, porque Óbidos não é só eventos. Óbidos tem e teve o mérito de se reinventar, teve uma oferta turística, a atual oferta turística de Óbidos partiu de uma estratégia de marketing muito bem conseguida, que eu ainda me lembro do que era Óbidos antes dos anos 2000. Já cá estava o castelo, já cá estava tudo, portanto agora a pujança que Óbidos tem advém de criatividade. No entanto, há que potenciar os recursos que sempre cá estiveram. E não falo apenas da lagoa, nós temos ali as ruínas da cidade romana. Para mim, o que está ali a passar é um crime arqueológico, não pode continuar assim. É a nossa identidade, antecede o próprio castelo, que tem mais de 2000 anos aquela cidade. Já foi mal o suficiente terem construído uma autoestrada por cima, quando as ruínas foram descobertas, para quem não sabe, no âmbito das escavações da A8. E só em Portugal mesmo é que identificam uma capital de Civita, que era distrito na altura, no período romano, e ainda assim que estava a ser procurada há mais de 100 anos, que vi os esforços de diferentes arqueólogos para perceber onde é que estavam essas ruínas, falou-se inclusive da Amoreira, na aldeia onde eu resido, Óbidos, e quando encontram, construíram a autoestrada. Ainda assim, hoje em dia já existe um conjunto de novas tecnologias que permitem potenciar aquele espaço. Eu sei que existe ali um conjunto burocrático muito complicado, com os proprietários do terreno e tudo mais, mas isto para dizer o quê? Estou a agarrar este exemplo porque realmente a cidade romana de Iberobrition tem um potencial turístico inacreditável, é um sítio, um local de interesse municipal, já foi classificado, independentemente dos problemas administrativos que ali existam, dos proprietários serem privados, isso eu acho que quando há vontade, e acho que tem de haver mesmo, tem de ser a prioridade, tem de ser uma prioridade, porque Óbidos como um destino cultural, que é, e com base no que eu acabei de referir anteriormente na necessidade de existir uma oferta turística integrada para um produto turístico que vem de fora, para perceber a magnitude e a história e para experienciar e para integrar-se mesmo no que foi e no que é o nosso destino de Óbidos, aquilo é um marco incontornável, é uma mais-valia que ali está incrível, que mesmo na parte de Óbidos como destino de eventos está ali um recurso inacreditável, porque nós temos a Feira Medieval, o Mercado Medieval, que é um evento com autenticidade. Os eventos que até se fazem em Óbidos, esse e o Fólio são aqueles que têm mesmo um cunho de autenticidade muito grande. Rapidamente se poderia fazer uma romaria romana, uma feira romana, recriar um coliseu, descentralizar um pouco a oferta dentro da parte muralhada para fora. Isso era giríssimo. Talvez musealizar, também, por exemplo. Isso é parte. O meu projeto final de curso, meu e da Tatiana Silva da Gorda, também era da minha turma, foi realmente tentar perceber, com base no que está a passar ali nas ruínas, na realidade atual, que tipo de projeto é que poderia ser ali feito. E na altura o Poder Político até teve interesse no nosso projeto. Hoje em dia já há tecnologia que permite fazer raio-x ao solo, através de sondas, perceber o que lá está, reconstruir digitalmente a cidade romana. Fizeram isso em Marvão, um projeto giríssimo, e aliar as novas tecnologias à vertente museológica tradicional, o espólito. Era giríssimo. E para um turista que vem de fora, eu sei que parte da estratégia municipal, e muito bem, passa
passa por descentralizar de dentro para fora, explorar o que nós temos nas aldeias, explorar o que nós temos na lagoa. E para um turista que vai à Serra do Boro, por exemplo, que vê as pegadas de dinossauro, que se questiona, que já me aconteceu comigo, questiona porque é que as pegadas de dinossauro estão a entrar para dentro do Oceano Atlântico, estamos onde é que eles iam? A tomar banho? Não, você tem que perceber que na altura não havia Oceano Atlântico quando eles cá estavam, isto era a Pangeia. Sim. E de repente explicamos o processo de como é que a lagoa se formou. Que os romanos entraram por ali, que a lagoa tinha 10 vezes a dimensão que tem atualmente. Passam pela experiência de ir às ruínas da cidade romana, ver o que lá está, olharem para o monte onde está o Castelo de Óbidos e perceber que naquela altura não havia Castelo de Óbidos. As ruínas antecedem. Coincide depois com o período das invasões bárbaras e do declínio do Império Romano, que também coincidiu com com o recuo das águas da lagoa, que as povoações que vieram a seguir aos romanos sediaram-se no monte, porque os montes historicamente sempre foram locais mais fáceis de defender, e aí construir o castelo. Para um turista que passa por esta experiência, isto é o turismo atual, isto é desenvolver o imaginário, é recuá-los no tempo 2000 anos atrás e fazer uma oferta integrada, coerente. Sim. É muito, acho que isto acrescenta muito mais valor do que o que está a passar um pouco hoje em dia, que é Óbidos neste momento é um destino de passagem e não pode ser. Sem dúvida. Não pode Sim. ser. Aliás, a missão da nossa empresa passa exatamente por aqui, porque isto não pode ser apenas a parte pública a desenvolver este tipo de coisas. As empresas que trabalham no território, empresas como a minha, devem ter como missão na área de turismo, devem ter como missão desenvolver este tipo de produtos todos, porque nós temos de primar pela diferença e temos de valorizar aquilo que é nosso e que nos diferencia dos demais. E isto é história, é cultura, é identidade, é isto que deve ser desenvolvido. Agora, voltando à parte porque mesmo na parte, isto agora divagámos um pouco, mas isto está relacionado com o turismo de natureza também, agora está uma parte mais cultural. Mas um turista de natureza não faz apenas turismo de natureza, um turismo de natureza faz turismo gastronómico, consome produtos culturais. Portanto, Óbidos na minha visão, tem de se promover como um todo, em que a soma das partes, em que o todo é maior que a soma das partes. Pronto, mas realmente tem um potencial incrível, que tem de ser trabalhado. Sem dúvida. Dentro do turismo desportivo e de natureza, fala-nos um pouco, na tua opinião, o que é que achas que pode ser feito no nosso concelho? Pronto, eu há pouco já expliquei um bocadinho que é capacitar e criar infraestruturas de apoio, mas posso falar aqui em exemplos específicos que eu acredito que tenham potencial, mas que até já sei que estão a ser feitas medidas atualmente nesse sentido. Sim. A criação de rotas de percursos pedestres, percursos cicláveis. Já existem aqueles caminhos em torno da lagoa que são muito giros, mas há que desenvolver mais, há que criar diferentes tipos de rotas com diferentes dificuldades, para conseguirmos captar diferentes segmentos de mercado, porque, e voltando e correndo o risco de me estar aqui a repetir um pouco, mas a oferta turística integrada é tudo para mim, acho que é o futuro, e para um tipo de turista um turista desportivo mais hardcore, que venha aqui, que a sua principal motivação até seja fazer bicicletas ou BTT, mas depois tem lá o pedal, tem o kitesurf, há que apostar na promoção, há que apostar na criação de infraestruturas de apoio onde se inserem as rotas, os trilhos, essa vertente toda. Há um produto aqui com pouco investimento, eu acredito que o destino pode ganhar muito, que é a observação de aves. Nós temos na Lagoa de Óbidos um oásis com potencial enorme. Já cá vieram em tempos empresas específicas de observação de aves explorar aquela área, e depois com os problemas ambientais que a Lagoa teve em 2005, 2006 deixaram de vir, mas atualmente a Lagoa tem um potencial inacreditável para este nicho de mercado, que é um nicho, mas é um nicho com um crescimento enorme, porque dentro do ecoturismo é o produto turístico com o maior crescimento mundial, cerca de 15% ao ano, média, e dentro do ecoturismo temos o birdwatching, que é o produto que mais lá cresce, e é um produto que se consome o ano inteiro, a época até com maior potencial até no inverno, que é quando o espelho de água está mais preenchido. É consumido por pessoas com poder de compra muito significativo, porque o material de observação de aves é dispendioso, que ficam muito tempo nos destinos, têm interesse em se integrar, em se envolver nos territórios onde estão, são pessoas com um nível de educação também por norma superior. É um tipo de segmento de mercado altamente estratégico para qualquer tipo de destino. E nós temos na Lagoa ali um potencial inacreditável. E quando eu falo Lagoa, não falo apenas Lagoa, até porque a nossa empresa também vai querer desenvolver esse produto, e nas últimas semanas, até já quando fiz os livros, já tinha alguma noção de Lagoa, quando estive envolvido na criação dos livros, tinha alguma noção disso, mas agora tive mesmo contacto com experts na área, que me explicaram que ali ao pé da Lagoa temos a Poça do Val, que segundo a opinião deles está do top nacional de observação de aves, numa área curta, geográfica. É muito boa notícia. Tem ali um potencial inacreditável para captar novos mercados,
e ecoturismo puro e duro, porque não se pretende trazer muita gente, mas sim bons, e com pouco investimento se pode fazer ali muita coisa, e sei que nesse sentido já estão a ser feitas medidas para potenciar ali ao máximo. Era o que falavas também, na vontade, não é? Que é preciso. Eu acredito que há, mas não pode ter só vontade pública. Sim. As empresas têm de que... se... Acho que as empresas também têm de identificar esse potencial e desenvolvê-lo, porque por muito interesse que o município tenha, a parte política tenha em desenvolver, a vontade empresarial, o sentido empresarial tem de estar de acordo com isso. Agora, por outro lado, o município tem também de criar as condições necessárias às empresas para conseguir desenvolver as suas atividades. Portanto, isto aqui tem de se criar aqui uma relação sinergética de benefício mútuo, porque se houver empresas que trabalhem esse tipo de produtos de uma forma sustentável, é garantir que os recursos são preservados. Poça do Val, por exemplo, se existirem 3 ou 4 empresas que explorem a Poça do Val na vertente de ecoturismo, rapidamente, os próprios turistas, ecoturistas, são os primeiros agentes de proteção dos recursos naturais. Sim. As empresas também, porque é o ganha-pão delas. Portanto, os municípios ganham porque também não têm de investir, não têm de monitorizar. As próprias empresas vão monitorizar. Portanto, é este tipo de relação de vantagens mútuas, sinergética, que tem de ser trabalhada, tem de ser mais desenvolvida. Talvez tem que se criar mesmo uma proximidade entre essas duas entidades. Tem, porque todos ganham com isso, todos remamos para o mesmo lado. Acho que todos ganham. Agora, há que falar, sentar toda a gente envolvida, os stakeholders todos, e perceber o melhor caminho a seguir e depois ir por aí, porque é muito mais simples, cria-se uma oferta mais forte e a nível promocional também funciona tudo melhor, porque existe mesmo entre empresas, quando existe, por norma existe aquela noção que a concorrência é má. Não, a concorrência é ótima, é fantástica, tem de existir mais, porque obriga as empresas a serem melhores nas suas áreas de trabalho. Nós temos de estar sempre preocupados na perspectiva de quem cá nos procura, e o turista... Trabalharem todos para o mesmo. Sim, certo. No fundo. E criar aqui uma oferta, que reúna todas essas mais-valias de uma forma integrada e partilhada. Agora, falando do plano, um pouco do plano da ação dos Juventude de Óbidos, a sustentabilidade faz parte deste plano. É um fator em ter em conta dentro do turismo natureza e desportivo? É bom ou mau? E o que é que pode afetar este fator? A sustentabilidade é tudo, e leia-se, sustentabilidade, há aquela noção prévia que sustentabilidade tem a ver com a parte do ambiente. Não, sustentabilidade tem a ver com tudo. Há várias esferas, há a esfera económica, a esfera sociocultural, a esfera ambiental, a esfera institucional. Portanto, para existir sustentabilidade num território, essas vertentes todas têm de estar em consonância e tem de haver aqui um equilíbrio. Não é fácil, é o grande desafio de qualquer município, é garantir que isto aconteça, mas vai ao encontro do que eu acabei de referir anteriormente. Se isto não estiver presente, é óbvio que não há nenhuma estratégia que vá funcionar logo imediatamente, isto tem de ser algo trabalhado, mas... sem isto, sem os princípios estarem estabelecidos de sustentabilidade, nunca o produto de turismo natureza e turismo desportivo vai conseguir ter. Porque sustentabilidade pressupõe o desenvolvimento turístico sustentável, neste caso estamos a falar de turismo, passa pela exploração dos recursos no presente, de forma a que eles existam no futuro nas mesmas condições ou melhores, para que as gerações vindouras possam usufruir deles. E isto não é fácil de se garantir. Há que haver uma estratégia organizada, partilhada por todos os agentes que atuam e que desenvolvem este tipo de produtos, e tem de ser altamente monitorizada, porque mesmo uma fase inicial, uma ideia que um produto que vai ser desenvolvido no âmbito do turismo esportivo, imaginemos, na lagoa, no espelho d'água, que inicialmente até pode fazer todo o sentido do mundo e que achamos que é sustentável, se até nem é, aquilo tem de ser monitorizado, tem de haver alguém a verificar os impactos, tem de haver um estudo prévio antes de implementar, tem de haver aqui um conjunto de elementos que têm de ser trabalhados para levar isso a bom porto. Mas sim, sustentabilidade, hoje em dia não se pode falar de desenvolvimento sem se falar de sustentabilidade. São indissociáveis, portanto, claro que sim, mas não é fácil. Dentro dos projetos que tens em prática, queres deixar aqui, falar um pouco deles, o que é que prevês para o futuro, o que é que estás a acabar? Sim, então a nível pessoal é isso. Então, atualmente estou a acabar a minha dissertação de mestrado, que já devia ter sido entregue há mais de 2 anos, só que estes trabalhos todos em que eu estive envolvido não me permitiram ter tempo para me focar como queria focar, mas está para breve, portanto acho que meio de março isso fica arrumado. Temos a nossa empresa ProWest,
a lançar-se entretanto. A nossa plataforma demorou bastante tempo a ser desenvolvida, está praticamente finalizada e vai-se focar neste tipo de áreas que nós falámos aqui hoje. A nossa missão é promover o Oeste, não só o município de Óbidos, mas a região Oeste, e com foco na experiência, ou seja, nós queremos promover tudo o que é a parte da animação turística, é o nosso foco, é aí que nós queremos nos diferenciar. Não só atividades promovidas por nós, empresa, mas também por outras empresas que já trabalhem, nós identificamos que trabalhem bem no território. Diferentes temáticas, desporto, natureza, cultura, complementando essa vertente da experiência, com a experiência da animação turística, com a vertente da promoção do alojamento. Vamos ter também na plataforma a promoção de unidades de alojamento aqui no Oeste, restauração, bares, e vamos promover também um conjunto de itinerários, experiências, com diferentes duração de diferentes dias, para promover o Oeste como nós achamos, que a nossa missão, como achamos que deve ser promovido. Portanto, a partir dos próximos meses já estará no mercado, esperemos que sim, e até lá também estamos a desenvolver também candidaturas, projetos para diferentes empresas, turísticas e não só, de consultoria, para a garantia de financiamento e estudos de mercado, planos de marketing. Pronto, é muita coisa, é muita coisa. Pronto, da nossa parte, desejamos as maiores felicidades e a maior sorte para os teus projetos. Obrigado. Acho que conseguimos incentivar os jovens nos seus sonhos e ideias, e esperemos que tenhas gostado de estar na nossa companhia. E quero dar os parabéns para esta iniciativa, porque realmente não é fácil os jovens terem voz, e este programa tem tudo para dar certo, e é uma boa oportunidade para nós falarmos um pouco do que estamos a fazer, e também para expormos a nossa visão do que está a ser feito, que acho que é importante. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Diogo. Nada, obrigado. Encontramos no próximo episódio. Até lá. Óbidos Jovem, o programa que dá voz aos jovens do concelho, na 91 FM Rádio.